O vídeo de hoje é curto, mas a gente vai direto ao ponto. E num vídeo só a gente vai solucionar duas dúvidas que provavelmente tu também tem em relação à compra e à higienização dos teus alimentos. A primeira dúvida então vai: precisamos comprar alimentos orgânicos ou eu posso também optar por alimentos convencionais, aqueles que também podem ter sido usados agrotóxicos neles? Isso também é uma dúvida tua? Por um bom tempo também foi uma dúvida minha, também foi uma dúvida de muitos alunos meus. Mas, o que eu sempre falo é, se tu tem a opção de comprar alimentos orgânicos, ótimo, né? Se tu tem a opção de ter na tua horta, melhor ainda. Agora, se o uso de produtos orgânicos, se o consumo de produtos orgânicos não é a melhor opção para ti, se tu não sabe de onde comprar, talvez não tenha, eles são mais caros e tu prefere optar pelos alimentos convencionais, sem problemas, vai por eles. Vários estudos eles já nos mostraram que o melhor é a gente consumir o alimento, seja ele de origem convencional, né, do hortifruti de qualquer mercado, ou seja ele de fontes orgânicas. Então, o consumir a batata, a maçã, o pepino, independente do alimento que seja, é a melhor opção. Então, né, vamos deixar de ter essa dúvida. Muitas pessoas elas acabam me falando: eu parei de comer maçã, eu parei de comer pimentão, porque eu sei que eles são alimentos que recebem uma grande carga de agrotóxicos. Mas o principal aqui é a gente não parar, né? Se a gente não tem a opção de comprar a versão orgânica, então vamos comprar a versão convencional, né, para manter, mesmo que seja a versão convencional, mesmo que tu tenha alguma dúvida de que ele possa ter algum tipo de agrotóxico nele, não tem problema. A gente consome ele de qualquer forma, porque é importante a gente consumir, a gente ter esse alimento na nossa alimentação. Até porque algumas análises já foram feitas em alimentos orgânicos. E muitos deles, para ser assim um pouco mais precisa, em torno de 10, 11% deles, continham também traços de agrotóxicos, de pesticidas. Então, seja por uma contaminação cruzada, que muitas vezes, se o agricultor, por exemplo, planta no terreno dele, mas o vizinho, né, o agricultor mais próximo dele usa veneno, aquele veneno ele pode ser levado com o vento. Então, tem esse risco de contaminação cruzada. Tem o risco também de o solo ainda não estar totalmente limpo, então o alimento puxa também, né? Assim como ele puxa nutrientes, ele puxa o que ele precisa para crescer do solo, ele também pode puxar alimentos, metais mais pesados, né? Mais agrotóxicos, mais pesticidas do solo. Então, só porque um alimento é orgânico, ou ele é dito como orgânico, não necessariamente ele está livre de pesticidas. Isso também é um fato a se atentar, né? Não necessariamente ele vai ser 100% orgânico. Só se ele for, de fato, de um lugar que os agricultores ao redor não utilizam, que o solo já está 100% limpo, que nunca foi utilizado, né? Acontece em alguns locais de cultivo que o agricultor mesmo, ele tem uma parte de alimentos orgânicos e uma parte de alimentos convencionais, e às vezes pode acontecer, né, por algum tipo de engano, algum tipo de... ou muitas vezes alguma forma de fraude também, de colocar acidentalmente um veneno, um pesticida no alimento. Então, se a gente tiver que optar entre os orgânicos e os convencionais, a gente tiver essa dúvida, né, e tiver como optar pelos orgânicos, ainda é a melhor opção. Se não, se o alimento convencional é a opção única, então vamos lá, vamos no alimento convencional, vamos manter, né, o tomate, o pepino, o abacaxi, tudo na nossa alimentação, sem problema algum. Uma outra pergunta, segunda dúvida que eu recebo, é sobre a melhor forma de higienizar os alimentos. E provavelmente, quando tu vai no mercado, na seção de hortifruti, provavelmente tu já viu que tem algumas, às vezes, umas garrafinhas pequenininhas para higienizar os seus alimentos. Tu precisa pingar aquela solução em uma bacia d'água, mergulhar os alimentos ali e lavar eles naquela água. Mas será que isso realmente funciona? Essa dúvida foi levada ao laboratório. Então, se a gente procurar por estudos científicos em relação a isso, a gente vai encontrar alguns. E por incrível que pareça, apesar de na embalagem de muitos deles dizerem que eles eliminam até 98% ou mais de bactérias, inclusive tirando pesticidas dos alimentos, né, tornando eles mais próximos ao orgânico, eles tiveram praticamente nenhum resultado. Eles tiveram um resultado tão próximo a lavar o alimento só na água corrente, na água da torneira.
Então, se tu investe ou tu já tem dúvidas de investir em produto desses, talvez não seja a melhor opção. Talvez simplesmente lavar o teu alimento, talvez com uma esponjinha que tu não use, né, com um detergente, mas que tu use só para esse fim. Lavar o alimento ali com a esponjinha já seja uma melhor opção e também mais barato pro teu bolso, né? Algumas pessoas, pode ser que seja o teu caso, pode ser que não, mas algumas pessoas dizem pingar, colocar algumas gotinhas de água sanitária, né? Diluir a água sanitária na água e de igual forma, então, lavar os alimentos. Essa prática ela não é recomendada de forma alguma. E eu vou te dizer o porquê. A água sanitária ela tem uma relação muito forte com doenças pulmonares. Então, inclusive tem alguns estudos que são bem interessantes que eles mostram que mulheres, né, que são principalmente mulheres que trabalham com água sanitária, mulheres que têm uma forte exposição à água sanitária, seja de limpar todos os dias um ambiente com ela, ou seja de limpar, né, ocasionalmente, ou inclusive limpar utensílios da cozinha com água sanitária, essas mulheres elas mostraram uma maior propensão a desenvolver asma, não só nelas, mas nas gerações futuras. Então, crianças que nascem com asma ou pessoas que geram algum tipo de irritação pulmonar, alguma coriza, alguma coisa que não cura em relação à nossa respiração, pode ser oriundo, sim, da água sanitária. Então, evitar ao máximo usar em qualquer ambiente da casa vinagre puro, né? Aquele vinagre branco, ele já consegue, ele consegue ser tão eficiente quanto a água sanitária. Então, pode ser um bom substituto. Também não agride o ambiente da mesma forma como a água sanitária. E também ele protege, né, as nossas vias aéreas. Então, a gente já consegue substituir e melhorar várias partes, né? Só fazendo uma substituição. Mas então, se a água da torneira não mata tudo, não tira tudo, se aquela solução que a gente pode comprar também não, se a água sanitária não é uma boa opção, o que esses estudos eles então encontraram, né? O que a gente consegue tirar desses estudos? Qual é a solução disso? 3 produtos mostraram ser bem eficientes. Uma foi removedor de esmalte, que não faz sentido, né? Quem é que vai colocar removedor de esmalte para tirar pesticida? Tu tá querendo tirar um metal tóxico, um componente tóxico e colocar outro no teu alimento. Então esse, apesar de ter acabado com os pesticidas, ele trouxe um outro componente tóxico para o alimento, então esse definitivamente não é uma opção. O próximo é de igual forma como a gente pode limpar nossa casa com vinagre branco, aquele vinagre transparente que a gente encontra, vinagre de álcool do mercado. Se a gente pode limpar nossa casa com ele, a gente também pode limpar os nossos alimentos. Só que o porém dessa opção de limpeza é que se a gente limpar com o vinagre, a gente precisa usar uma solução que é praticamente vinagre puro. Uma solução de 5%, onde vai praticamente nada de água. O que pode, no final do mês, causar um furinho no bolso. Pode ser que fique um pouco caro, né, lavar os alimentos dessa forma. A opção de vinagre diluída na água, ela mostrou ser tão eficiente quanto a água da torneira. Então, não necessariamente a gente precisa fazer. E se quiser fazer com vinagre branco, então o preferível é fazer com vinagre praticamente puro, né, para lavar os alimentos, para limpar eles, para tirar os agrotóxicos e os pesticidas. Mas ok, então vamos ver qual foi o nosso número 1, qual é o campeão, qual é a melhor opção. E esse sim tu vai te surpreender, porque isso eu tenho absoluta certeza que tu tem na tua casa. É água da torneira normal e sal de cozinha. Aquele sal que tu pode colocar lá no alimento. Eu particularmente não coloco sal nos alimentos, mas provavelmente também tem em casa. Eu tenho na minha casa para fazer essa solução. Então, se a gente pegar 9 partes de água para 1 parte de sal e colocar numa bacia, ele já vai ser a solução que tu procura para limpar os teus alimentos de forma decente, né? De uma forma segura, de uma forma boa. Então é só tu pegar uma bacia, medir lá, por exemplo, 900 ml de água, coloca na bacia, 100 ml, né? Calcula ali no 100, coloca ali no 100 ml da tua unidade de medida de sal e mistura aquele sal naquela água e ali tu pode simplesmente lavar os teus alimentos. Seja fruta, seja verdura, seja legume, seja o que for.
Só depois a gente só precisa dar uma passada na água, né, para tirar aquele excesso de sal para poder consumir o alimento. Então lembra disso. A gente pode usar o sal na água, mas o ideal é que depois a gente ainda passe a água, né, o alimento na água da torneira para tirar aquele excesso de sal e não sentir aquele sal todo. O legal disso é que ele mostrou ser bem eficiente, então ele consegue reduzir. Não tem nenhuma solução que consiga tirar 100% dos pesticidas, né? Muitas vezes os pesticidas eles são passados na fruta, no alimento já colhido, como uma forma de manter ele mais tempo, né, na prateleira do mercado. Então esse que é passado depois, quando o alimento já está colhido, ele pode ser retirado, né? Ele tem um grau de sucesso de ser retirado do alimento quando a gente lava ele. Porém, tem aquele que vem, né, que puxa do solo, que é aquele veneno que é utilizado quando a planta está recém-crescendo, enfim. Aqueles lá são um pouco mais difíceis. Então, mas o que não nos faz não consumir o alimento, né? O alimento ele é tão rico, ele é tão incrível, que ele mesmo ele consegue combater isso. Então, não se preocupa. A gente não está, de alguma forma, agredindo o nosso corpo. A gente está, na verdade, fazendo um bem. Pior seria se a gente não consumisse mais esses alimentos. Então é isso aí, água com sal, 9 partes de água, 1 parte de sal, sal de cozinha, ou a outra opção é vinagre. Ou a terceira opção ainda é água, água direto da torneira, ok? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, tenha te ajudado de alguma forma. E aqui onde tu tá vendo esse vídeo, tu vai encontrar vários outros também, com algumas sacadas, com várias sacadas de o que a gente pode fazer na nossa cozinha. A nossa cozinha, por incrível que pareça, também é um laboratório, né? Tem muitas coisas que a gente pode testar e várias misturas que a gente tem já nos nossos próprios ingredientes que a gente tem em casa, a gente consegue fazer maravilhas na cozinha. Então fica ligado aqui. E é isso aí, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!